Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse é o canal Palma 360. Estamos tanto no YouTube quanto no TikTok como Palma 360. Semana passada falamos do Samsung S24 Plus. É um celular bem bacana e o vídeo ficou bem legal. Eu recomendo que vocês sigam lá no canal. Essa semana continuamos falando de tecnologia. Vamos falar de uma modificação, um hacking que eu fiz no Moto G200 da Motorola, tá? Inclusive eu estou filmando com ele esse vídeo. Vocês podem ter uma ideia de como que fica a câmera, como que fica o vídeo com a câmera frontal, gravando em 1080 na câmera frontal, tá? E já peço o apoio de vocês desde já do começo. Se vocês querem dar um apoio no canal, deixa o like, tá bom, pessoal? Então, por que eu trouxe esse tema essa semana? Eu trouxe porque é um assunto muito legal, esse combinação de eventos. O que é esse celular em específico com a modificação que eu fiz. Mas antes de falar propriamente na modificação, eu queria comentar algumas coisas sobre o aparelho. O Motorola Moto G200 é um celular bem parrudo que foi anunciado pela Motorola no começo de 2022, em fevereiro de 2022, e lançou no começo de 2022. Na época lançou com Android 11, com apenas uma atualização de software, e eu comprei esse aparelho em meados de 2026, não me recordo ao certo o mês, mas acho que é na segunda metade do ano, porque me chamou muita atenção esse celular. Por que eu comprei esse celular? Porque principalmente pelas características de hardware. E na época a Motorola não tinha uma política vantajosa de atualização de software, só é uma versão. E é isso, eu comprei em 2023 e foi lançado no começo de 2022. Falando um pouco das especificações, é um celular muito potente, com o processador Snapdragon 888 Plus. É um processador top para o ano que foi lançado, equivale ao Snapdragon 8 Elite Gen 5 de hoje. Na ocasião é um celular, um processador muito top. E no ano que ele foi lançado, todas as características desse celular eram bem parrudas. Por exemplo, tem 8 GB de memória RAM, tem 256 de armazenamento, no padrão de memória rápido, de gravação rápido, o UFS 3.1, que na época equivale ao UFS 4.1 de hoje. Mas o 3.1 para cima já é bem favorável, tá? Eu só não recomendo o UFS 2.2 para baixo. A câmera traseira principal grava em 8K 25 frames, tem 108 megapixels. A grande angular 13 megapixels. A câmera frontal 16 megapixels, que é essa que eu estou usando para gravar o vídeo, 16 megapixels com 1080 de gravação de vídeo. E que mais? Bateria de 5.000 mAh, já tem uma bateria bem parruda com os padrões. Velocidade de carregamento. Bom, velocidade de carregamento, segundo o site GSM Arena, 33 watts, mas ele veio num carregador na caixa de 68 watts. Então acabei ficando um pouco confuso, porque a informação discrepante, tá? O site diz que carrega em 33 watts, mas veio o carregador de 68 na caixa. Não é uma reclamação, é só um desalinhamento de informação. Deixe os comentários qual velocidade que se você tem informação, qual a velocidade de gravação. E outra coisa, a tela é 6.8 polegadas, uma tela muito grande. Pra você ter uma ideia, o S24 Ultra, que tem 6,8 polegadas. A única desvantagem do hardware desse celular é a tela IPS. O que é a tela IPS? A tela IPS é diferente da tela OLED. A tela de OLED
porque os pretos são realmente pretos. Quando a tela tem alguma informação em preto, aquele LED é desligado para economizar energia. Se você colocar uma tela de IPS ao lado de uma tela de OLED, a tela preta da tela de OLED vai parecer bem mais negra que a tela de IPS. E com isso, consequentemente, economiza mais energia. E também tem outra coisa: o sensor de digital na tela só funciona em OLED. Então esse celular tem um desbloqueio de digital na lateral por causa da tela de IPS, mas o desbloqueio digital é muito rápido, é muito bom, não deixa a desejar nada. E por que eu trouxe esse celular para vocês? Bom, porque eu fiz uma modificação. A Motorola abandonou parte de software daí com o Android 12, mas as capacidades de hardware dele comportavam um software mais novo. Eu fui procurar na internet instalar Androids alternativos. Eu fiz um hacking do celular. O que é fazer um hacking do aparelho? É mudar o software dele. Não é uma atividade trivial. Tem que ter computador, tem que ter conhecimento de comandos de CMD. Você tem que saber certinho o modelo de Android que você vai abaixar. Depois tem que instalar um pacote do Google para instalar os aplicativos. E geralmente esse Android modificado que eu uso, que o codinome dele é Lineage OS, a câmera dele, o aplicativo de câmera, não é tão top. Então tem que instalar o aplicativo de câmera alternativo. Eu uso o Gcam para gravar. O Gcam é um aplicativo do Google, é uma cópia, uma derivação do aplicativo do Google para os celulares Pixel, que a qualidade é melhor. Então eu comprei celular, mas sem saber se tinha esse do Android disponível, porque o Android é disponibilizado pelas comunidades de programadores espalhados pelo mundo. Eu dei sorte de comprar um celular bacana de hardware com um software alternativo disponível. E aí eu procurei, encontrei, fiz o desbloqueio. Você tem que pedir para a Motorola autorização para desbloquear o celular. Não é o desbloqueio de chip, é outro tipo de desbloqueio. Depois que desbloqueia o aparelho, aparece uma mensagem toda vez que você liga o celular para que o celular for desbloqueado, que perde a garantia. Então você perde a garantia. Eu fiz esse processo e o celular ficou ótimo. A comparação que eu trago para vocês é a seguinte: é a mesma coisa que você instalar um turbo num carro 1.0, que na verdade, nesse caso, o hardware não era 1.0, era mais, era 1.8, 2.0. Então é a mesma coisa instalar um turbo num motor de um carro. Você fica o celular, o software, o celular fica muito mais rápido, a bateria dura muito mais, fica muito mais econômico. Por quê? Por que tem todas essas características? Porque é um software disponibilizado pela comunidade que não tem todos os bootwares que as versões de fábrica precisam ter para fornecer garantia, da assistência técnica. Esse Lineage OS que eu trago para vocês, que eu vou passar na segunda parte do vídeo, é uma versão bem enxuta, com pouca customização, mas muito otimizada para desempenho e duração da bateria. Tá? Então, outro ponto que eu gosto de comentar com vocês. Todo vídeo eu trago dois pontos que eu vou falar agora: pontuação no Antutu e os principais concorrentes. Bom, a versão 11 do Antutu, para essa versão de Android, que é o Android 16, e para esse cartaz de hardware do Moto G200, ficou em 1.100.000, aproximadamente 1.100.000 pontos, que para a época era excelente. E até para os dias atuais, hoje é muito bom. O celular não trava, você pode rodar editor de vídeo, CapCut, você pode jogar, o celular não trava. Isso isso se deve
ao padrão de memória UFS.1, a quantidade de memória RAM e o processador Snapdragon 888 Plus, tá? Agora falando um pouco dos principais concorrentes. Quais foram os principais concorrentes do Moto G200 quando ele foi lançado? No Brasil, o principal concorrente foi o Samsung S21 FE, que é um celular equivalente na faixa de hardware. Até a única diferença dele é que tinha mais atualização de Android no Samsung e as câmeras, mais atualização de Android e a tela de OLED. As câmeras eram equivalentes, tá? Outro concorrente é o Poco F3. O Poco F3 é um concorrente equivalente. Então, pessoal, agora sigam com a parte 2 do vídeo que eu mostro um pouco para vocês lá em casa, no ambiente controlado, como ficou o Android, tá bom? Olá, pessoal, vou mostrar para vocês como que ficou o Moto G200 com Lineage OS, tá? Eu vou reiniciar ele e para vocês verem até como que é aquela mensagem de desbloqueio que fica na tela do celular, como que é a inicialização de boot, tá? Vamos acompanhar então. Lembrando que eu fiz esse desbloqueio, eu chamei de hack no vídeo, mas é uma modificação, que você coloca outro sistema operacional no aparelho para ficar mais rápido e mais economia de bateria. E o principal motivo disso é que a Motorola só disponibilizou, olha lá pessoal, essa tela de aviso que não tinha antes. A Motorola só disponibilizou até o Android 12. E como é um celular que tem um hardware muito potente e tem disponibilizado o Android 16 e provavelmente vai ter o 17, e vale a pena fazer essa modificação. E essa é a boot de inicialização do Lineage 23.2. Veja que não tem mais o símbolo da Motorola. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é deixa eu colocar minha senha. A taxa de frequência da tela, que é ajustável, ó. Tela, configuração. Aqui tem a taxa mínima, taxa máxima de atualização, que é 144 Hz, porque o hardware desse aparelho comporta 144 Hz, e tem ajuste da mínima, que é 48 Hz aqui. Então tem esses recursos ao sistema operacional. Outra coisa, o papel de parede é bem neutro, tá vendo que é um verde diferenciado? Bem neutro, é um verde bem interessante. Outra coisa que vocês podem ver é a fluidez na transição de tela. Muito rápido, bem mais rápido que o original. Vou mostrar para vocês também a pontuação no Antutu. Já coloquei o print no vídeo, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Antutu versão 11, 1.113.000. Pessoal, essas eram as principais informações que eu queria trazer para vocês. Se chegar até aqui, deixa o like e se inscrevam. Até mais.